Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Vamos começar aqui a resolução do capítulo do módulo 1, página 6. Então fica comigo nessa aula que nós vamos falar um pouquinho sobre os tópicos básicos das leis de Newton. Fica comigo, nós vamos resolver 5 questões com você após a nossa vinheta. Página 6, galera. Vamos lá então. Para quem não me conhece, sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos e Minutos, também professor de Física. Vamos lá então. Vamos começar aqui a nossa resolução aqui da nossa página 6, que ele mostra para você 5 perguntas que ele fala para você nos tópicos iniciais sobre a lei de Newton. Então vamos lá então. Então, nossa primeira pergunta diz o seguinte, ó. Por que é importante utilizar o cinto de segurança quando você vai viajar de automóvel? Galera, olha só. Uma coisa que é interessante você entender que a primeira lei de Newton ela aplica aquela questão do movimento e repouso. Se o corpo estiver em movimento, a tendência dele é permanecer no seu estado de movimento. Se o corpo estiver em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Uma coisa que é interessante, nós entendemos o seguinte. Primeiro, se o carro ele desacelerar, teu corpo ele vai ser lançado para frente. Nós chamamos isso de equilíbrio dinâmico. Caso aconteça do carro ele acelerar, teu corpo é lançado para trás e chamamos isso de equilíbrio estático. Estático e dinâmico, então, é a aplicação da primeira lei de Newton. Então, caso aconteça de você não usar o cinto de segurança, o carro ele vai desacelerar, ou seja, bruscamente o seu corpo vai ser lançado para frente. Então, vamos escrever isso aí na nossa primeira questão. Rapidola. Então, galera, eu coloquei aqui em poucas palavras justamente isso que nós comentamos com você, né? Se o carro ele desacelerar, o que vai acontecer? O motorista será lançado para frente. Então, o cinto de segurança tende a anular o efeito da inércia no motorista. Então, né? Colocamos esse efeito anular, vou até colocar aqui entre aspas, justamente pelo fato que ele tenta neutralizar, essa seria a palavra correta. Ela vai tentar neutralizar o efeito da inércia, aonde, professor? No motorista ou nos passageiros. Então, por isso que é obrigado o cinto de segurança. Fora que a questão pela questão da lei de trânsito, enfim, tá? Mas pela questão das leis da mecânica, você tem que ficar atento para evitar que ocorra esse fenômeno do efeito do que, professor? O efeito da inércia. Lembrando que a inércia era uma propriedade da matéria. Ou seja, quando você estuda a propriedade geral da matéria, repara, quando maior é a massa do corpo, maior é o efeito da inércia. Menor a massa do corpo, menor é o efeito da inércia, tá bom? Vamos para a questão número 2. Questão número 2 é o seguinte, ó. Por que os assentos de automóveis devem ter encosto para a cabeça? É a mesma situação. A aplicação da primeira lei de Newton. Justamente porque quando o carro ele acontecer um acidente ou algo assim do tipo, o que vai acontecer? Como o carro está em repouso, seu corpo ele vai ser lançado para trás. Perdão, o carro vai ser lançado para frente e logo a tua cabeça ela vai ser lançada para trás. Por isso que eu preciso ter o encosto de cabeça. Então, o encosto de cabeça ele vai tentar reduzir esse efeito, esse impacto, no momento quando o carro ele vai receber uma colisão. Nesse caso, seria uma colisão traseira, tá? Então, essa colisão traseira faz com que esse corpo vá se movimentar, o motorista ou passageiro que estiver no carro vai ser lançado para trás, porque o carro vai se movimentar, o passageiro ainda continuará seu estado de repouso. Então, por isso que eu preciso ter um encosto de cabeça. Então, vamos escrever isso aqui na questão número 2 aqui para a gente, tá bom? Então, é só, galera, questão número 2, que nós comentamos com você, né? Então, o carro que estiver em repouso, se caso ele receber uma colisão na traseira, choque mecânico no caso, o que vai acontecer? Pelas leis da mecânica, o passageiro que estiver dentro, o motorista estiver dentro, ou seja, vai ser lançado para trás nesse caso, equilíbrio nesse caso estático. Então o carro vai entrar em movimento, ele não, isso o encosto de cabeça vai evitar que ocorra. Eu até coloquei entre situações que pode ocorrer fratura ou quebrar o pescoço do passageiro, ou passageiro do motorista nesse caso, tá bom? Então, essa é a questão número 2. Vamos para a questão número 3, que ele diz o seguinte, ó. Questão número 3 diz o seguinte, por que as máquinas de lavar, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui, porque as máquinas de lavar recebem, tem um programa de centrifugação, legal, a aplicação da primeira lei de Newton também, galera, vamos lá então, vamos à explicação. Então, se você observar o seguinte, a máquina ela começa a girar, o que vai acontecer? A sujeira
da roupa, que fica girando, rotacionando dentro da máquina, ela vai ser lançada. Lá dentro da máquina, ela tem uns compartimentos que ela tem, tipo assim, umas pequenas brechas, aonde essa sujeira vai ficar contida. Mas por quê, professor? Será mais ou menos isso. Você pega esse vou pegar aqui meu fone de ouvido para você observar com calma. Eu vou pegar, vou girar esse fone. Deixa eu dar mais para cá. Deixa eu ver aqui na câmera. Aqui, ó. Vou pegar, vou girar. Então, opa, aqui, isso. Ó, então tô girando. De acordo que eu vou girando, vou parando, ó. Significa que existe um efeito da inércia em trajetória circular. Esse efeito da inércia nós chamamos de força centrífuga. Entre aspas, é um movimento que vai ocorrer do centro para fora da trajetória circular. Quando você tem, por exemplo, um caminhão, ó, perdi a curva. Significa que o caminhão ele não seguiu a trajetória da curva, ele acabou seguindo uma linha reta. Isso seria a força centrífuga, não é uma força. A gente diz que é uma força, mas não é uma força. É a aplicação da primeira lei de Newton que vai agir em trajetória circular. Ou seja, é o que acontece com a sujeira. Então a sujeira ela vai sair da trajetória circular da máquina em um sentido tangente ao movimento, nesse caso da máquina, que seria a aplicação da primeira lei de Newton. Então vamos escrever isso aqui em poucas palavras para você aqui, tá bom? Vamos lá então. Então tá aí, galera, já coloquei para você em resumo, né, isso que nós comentamos. Lá na máquina você tem uns compartimentos que são furinho, né, onde a água ela vai começar, o motor elétrico vai começar a girar e vai tirar a água junto com a sujeira, né? Então isso vai acabar ajudando, né, o que, professor? Isso vai acabar ajudando a secar a roupa, né, com mais facilidade. Praticamente a máquina faz esse trabalho praticamente de secagem, né, no processo da centrifugação. Então, a aplicação da primeira lei de Newton que acaba, né, jorrando a água para fora para esse compartimento e junto com esse compartimento vem a sujeira também. E isso acaba aplicando e aí você pode observar que a roupa ela sai limpinha de acordo com o processo que é aplicado a primeira lei de Newton aí, tá bom? Vamos para a quarta. Procure se lembrar das situações das quais você, quando você vai entrar no elevador e apertou o botão, você sente alguma coisa. O que você sente no movimento, né? No momento em que você entrou no elevador. Bem, muita gente já passou por isso um dia. Como assim, professor? Já teve aquela sensação, quando você vai subindo, parece que tem alguma coisa te puxando para baixo. A gente não vai falar ainda da força-peso, mas fica atento. Então, a explicação é o seguinte, dessa quarta. Quando você entra no elevador, né, os teus órgãos, coração, enfim, toda a parte do nosso corpo, ela está em repouso. Nesse caso, quando o elevador ele sobe, ou seja, o nosso corpo ainda continua em repouso. Então, ou seja, a parte do nosso corpo acaba o quê? Descendo também. Então, ou seja, significa que existe uma força que está puxando esses órgãos para baixo. Por isso dá aquela sensação. Isso acontece também quando o elevador ele está descendo. Então, subindo, você tem uma força que está te puxando para baixo. E quando você vai descendo, ou seja, parece que tem uma sensação, aquela sensação que a gente fala o seguinte, que o nosso coração vai parar na boca. É exatamente esse fenômeno. Então, significa que os nossos órgãos acabam o quê? Subindo, ou seja, sempre vai se opor ao movimento. Subir, nossos órgãos vão descer, ou seja, a força peso acaba puxando esse corpo para baixo, tá? Efeito da primeira lei de Newton. Quando ele vai descendo, teu corpo ele sobe. Então isso acontece na montanha-russa também, né? Quando o carro vai se movimentando, a montanha-russa ele desacelera, essa sensação parece que o nosso coração vai sair pela boca, devido à questão desse fenômeno da primeira lei de Newton, tá bom? Então, aqui nesse caso, a explicação do elevador é como você tem uma sensação, alguma coisa te puxando para baixo. Então, vamos escrever isso na nossa quarta questão. Vamos lá, então. Então, tá aí, galera. Em resumo, a resposta na questão número 4, né? Aquilo que nós comentamos. Você tem alguma coisa, sente algo que está te puxando, nesse caso, para baixo. Como o movimento do elevador é na direção vertical, tem algo que puxe, mas a sensação que dá é a questão da aceleração do movimento. De quem? Do elevador. Que nessa sensação parece que tem algo te puxando para baixo. Volto a dizer, essa sensação porque você tem o nosso organismo e tal, você tem ali o efeito da força-peso.
agindo no momento quando o corpo ele vai acelerando, tá bom? Nesse caso, o elevador, tá bom? E finalmente, galera, chegamos à nossa questão número 5, ó. O que há de errado nas seguintes afirmações? Peso 50 kg ou tenho 50 kg de peso. Bem, automaticamente. Então, galera, olha só. Em entendimentos gerais, a gente pode concluir o seguinte: peso é uma força, que a unidade é medida em newtons. Quando você relaciona com a massa é quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria que um corpo vai ter. A unidade que você tem é o kg. Então, desde pequeno nós somos ensinados de uma forma errada. E a gente sempre, geralmente, a gente vai comentando, ó, não, eu tenho 60 quilos, 80 quilos, 100 quilos, enfim. Você não pesa 100 quilos. Você tem a massa de 100 quilos. Se você quer relacionar o teu peso aqui na Terra, basta você pegar peso é igual a massa vezes gravidade. Lembrando que o peso ela é o quê, professor? Vetorial. Vai ter módulo, direção e sentido. Módulo, a gente utiliza essa forma que nós comentamos aí com você, mostrando aí para você. Direção, sempre na direção vertical e o sentido sempre para baixo. Por isso que ela é vetorial. Massa, ela é escalar. Então, peso é uma força e massa é a quantidade de matéria que um corpo ele possui, tá bom? Então, o correto é você afirmar que você, na verdade, né? Você tem que afirmar que você tem 50 quilos de massa, tá? Dizer que você pesa 50 quilos ou eu tenho 50 quilos de peso, isso é errado, tá bom? A partir de agora, você utiliza o fundamento da física e da mecânica também, tá bom, galera? Então, essa foi a nossa primeira aula com você de exercício do módulo 1, página 6. Muito obrigado, fica com Deus, que nós vamos estar continuando, dando continuidade nessa gravação do módulo 1, que tem, só, se eu não me engano, acho que é 3 ou 4 exercícios para a gente resolver. Fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.